Olá, a gente continua lendo o Evangelho de João, hoje o capítulo 8, do versículo 20 ao... do versículo 30 ao 34. Versículo 30 ao 34 do capítulo de João. Então Jesus dizia tudo isso era a pregação que ele vinha fazendo sobre o fato de que que ele veio do alto, que ele não era desse mundo, que ele estava anunciando o reino de Deus e que eles ainda procurariam por Jesus, mas não achariam. E enquanto Jesus dizia isso tudo, várias pessoas creram nele. Versículo 30. Então Jesus falou aos habitantes da Judéia que creram nele: se vocês permanecerem em minha palavra, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós somos descendentes de Abraão, responderam. Nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Diga-lhes a verdade solene, Jesus respondeu. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não vive na casa para sempre, mas o filho faz parte da casa para sempre. Portanto, percebam, se o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Interessante que Jesus está falando aos que creram nele. Essa é a primeira coisa muito importante. Jesus vem fazendo um discurso difícil e duro, e aí, quando ele está ali terminando esse discurso, as pessoas creram nele, várias pessoas creram nele. E aí, ele está fazendo esse convite, João ama muito esse convite para discípulos, sabe? Esse convite para... Não é um convite simplesmente para dizer, que legal, a pessoa creu, que bacana. Ele está dizendo, vocês creram, então vem aqui. Chega mais perto, eu tenho mais coisas para dizer a vocês. E ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão de fato meus discípulos. Então a primeira condição é, permaneçam na minha palavra. Minha palavra não é a Bíblia toda de um jeito específico, ou as regras. O que eu quero dizer com a Bíblia toda é as regras da tua religião, da tua igreja, da tua congregação, as regras da tua denominação religiosa. Né? Não é sobre isso. Porque se fosse sobre isso, eles poderiam seguir a lei dos fariseus, era só seguir as prescrições dos fariseus. Está dizendo, permaneça na minha palavra, permaneça no que eu estou dizendo. O que ele está dizendo, gente? O que ele está dizendo? Jesus, ele carrega uma mensagem no próprio modo de viver, de ser, de se mover. Jesus não está dizendo tanta coisa tão clara. Ele está dizendo uma coisa certa, que Deus é amor e que Deus é nosso Pai e que Deus está buscando, através dele, se reconciliar com o mundo todo. É isso que ele está dizendo, permaneça na minha palavra. Na minha palavra. Não é na regra, não é no... é na minha palavra. Permaneça na minha palavra e vocês serão de fato meus discípulos. E aí ele diz, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E a resposta deles é, nós somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Puxa vida! Se existe uma coisa que é contra a verdade, é isso a respeito dessa população, porque dessa comunidade. Eles esqueceram que eles passaram pelo deserto, pelo Egito, e que foram escravos no Egito. Estava na época das celebrações dessas festas todas, que mostraram o quanto eles tinham sido escravos, e nunca fomos escravos de ninguém. Isso conta de uma falta de conhecimento de si mesmo tão grande, ou de negação, né? Porque, na verdade, você conhece a história da sua família, você conhece a história da sua vida, você conhece a história da sua civilização, você conhece a história da sua nação. E quando alguém diz para você assim, e conhecerão a verdade vos libertará. Nunca fomos escravos. Como não? Como não foram? Engraçado, porque é como se uma parte de nós negasse uma verdade que a gente quer esconder a respeito da gente mesmo. E talvez... como você pode dizer que seremos livres? Talvez Jesus está querendo, talvez não, certamente Jesus está querendo tocar no ponto mais sensível
o mais sensível, que é essa escravidão, esse estado de escravidão que nunca termina, essa servidão que nasce no Egito e que nunca acaba, essa servidão que nunca passa. Vocês estão aqui e essa servidão nunca passa. E vejam, eles não estão como escravos, mas estão como uma nação dominada pelos romanos. Então não é condição de liberdade. O que é liberdade? Liberdade começa com verdade. Liberdade começa com verdade. E a verdade que liberta é a verdade que confronta as nossas mentiras. E essas mentiras, desses processos de negação, de denegação, de esconder de si mesmo a dor de ser quem é, de ter sofrido o que sofreu, de transformar a vida numa narrativa que nega as dores que te formou, as dores vergonhosas, os estados vergonhosos. E Jesus quer transformar isso profundamente. E ele diz, eu digo a verdade para vocês, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então ele está falando de uma condição radical, de uma condição radical. E ele diz, o escravo não vive na casa para sempre, mas o filho faz parte da casa para sempre. Portanto, perceba, se o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ele está dizendo assim, olha, o que eu estou oferecendo a vocês é um tipo de filiação que tira vocês do lugar de escravo e que coloca vocês no lugar de filhos para sempre. Vocês não se sentem filhos. Vocês não se sentem filhos porque ainda são como escravos no Egito. Vocês nunca saíram de lá. Vocês nunca conseguiram sair dessa condição. E não tem problema. Sou eu que estou anunciando Deus como Pai de vocês. E vocês nunca estão na casa do Pai porque vocês se sentem, se comportam e vivem não como filhos de Deus, mas como filhos, como escravos, como escravos na vida, como escravos na relação com o mundo. Veja, a gente é marcado pelas relações de poder que nos atravessam. As relações de poder que nos atravessam terminam determinando como a gente se sente, como a gente pensa da gente mesmo, como a gente vê a gente mesmo, como a gente pensa a nossa relação com Deus, inclusive. Então, Jesus chama eles para permanecerem na palavra. E se vocês querem ser de fato meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Que verdade deveria libertá-los? A verdade que conta sobre as negações que a gente tem na vida, sobre as mentiras que a gente conta para nós mesmos, para poder suportar essa vida. Para poder suportar essa vida, às vezes a gente conta mentiras para a gente mesmo. Muitas mentiras. A gente mente para a gente mesmo no sentido de negação. Não se trata de moralidade aqui. Se trata de uma condição de sofrimento que bota a gente negando os sofrimentos da nossa formação, da nossa estrutura. E aí, ao invés da gente fazer um trabalho de conhecer a verdade sobre a gente mesmo, para ser liberto pela palavra que diz, essa não é sua condição radical, a sua condição radical é de filho de Deus, a gente passa a vida lutando contra isso que a gente pensa da gente mesmo. Vocês já viram gente que você vai percebendo que a pessoa, na verdade, ela se sente mal com ela mesma, mal, muito mal, e ela tem uma bravata, um ódio, uma raiva, brigando com o mundo, e uma bravata, mas se ela for fundo, ela vai descobrir, puxa, no fundo eu me sinto um escravo, no fundo eu me sinto injustiçado, no fundo eu sinto que a vida me deu muito pouco, no fundo eu sinto que Deus abençoou outros e não me abençoou, e no fundo eu me sinto escravo, né? No fundo eu me sinto um bastardo, e Jesus está dizendo, olha, a verdade que vai libertar vocês é que a condição de vocês não é de escravo, é de filhos. Deus está dizendo que a coisa mais radical a respeito de você é que você é filho de Deus e que as condições contingentes desse mundo, de escravidão, de sofrimento, não são o que você é, embora te formaram.
mas é como se ele contasse uma novidade sobre a gente mesmo e dissesse: você é filho de Deus. Comece a trilhar um caminho a partir daí. Mas para eles isso é tão insuportável que eles vão começar a brigar com isso, brigar com essa mensagem, porque ela é insuportável. É difícil muitas vezes a gente ser filho de Deus. A gente prefere ser patrocinado por Deus. A gente prefere ser um escravo que recebe coisas de Deus. Mas ser filho é uma condição difícil de suportar. A minha oração hoje é que você suporte o fato que você é para além das determinações históricas que te formaram. Essa é a revolução, essa revolução profunda que abre em você faz em você uma abertura para isso que é o ser, esse espírito que veio de Deus, esse espírito que veio de Deus e que conta outra história e que deve testificar no seu espírito que nós somos filhos de Deus.